Fala galera, eu sou o Gui do canal Tática Alvinegra e estou aqui hoje para a gente voltar com os nossos vídeos aqui no canal do Tática Alvinegra no YouTube. E o tema de cara hoje você já sabe qual é, a gente viu ontem na partida contra o Avaí e tem visto como o time tem caído de rendimento, o time do Luiz Castro não se encaixou ainda, a gente procura algumas soluções para entender o que está acontecendo de errado e voltar ao caminho das vitórias. E hoje então eu quero trazer nesse vídeo aqui o que eu entendo que pode mudar esse time do Botafogo e o que eu consigo enxergar ainda de positivo, principalmente no primeiro tempo que o Botafogo atuou ontem contra o Avaí aqui no estádio Newton Santos. Então antes de a gente começar o vídeo, eu já quero deixar aí o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar nos grupos, redes sociais e deixar o seu comentário também aqui embaixo, já é? Começando o nosso vídeo aqui, o Botafogo foi a campo com esses 11 jogadores, né, escolhidos por Luiz Castro. Gatito no gol, Daniel Borges, Canu, Cuesta e Hugo, ali fechando a linha de defesa. Oyama, né, como primeiro volante, ele até comenta isso na entrevista coletiva, falando que o Oyama estava num nível, né, num espaço abaixo do Tietê. O Tietê estava um pouco mais adiantado na faixa do campo, que era aquele segundo volante. O Chay como uma figura ali, como se fosse um camisa 10, ele comenta isso bastante na coletiva pós-jogo. Vitor Sá aberto na esquerda, Erisson centralizado e Vinícius Lopes aberto na direita. Esse esquema é o que o Botafogo tem utilizado nas últimas partidas, até com uma pequena mudança ali de jogador, né? O Chay entrando ali mais na vaga do Lucas Fernandes. E o Botafogo, taticamente, estruturalmente, não mexeu na sua forma de jogar no primeiro tempo contra o Avaí. O Botafogo teve uma mudança que foi muito bem feita, na minha opinião, e aí surgem as diversas chances e as jogadas de criação do Botafogo. Uma mudança de postura, uma mudança de movimentação do time. O Botafogo deixa de ser aquele time de construção, de criação lenta dos primeiros jogos do Luiz Castro, e até isso por ser uma herança, né, do Luiz Castro nos seus últimos trabalhos. Ele é um cara que enfrentou, né, e jogou campeonatos contra equipes que o futebol não era tão intenso quanto o brasileiro, e ele parece, depois de 12 jogos, ter percebido isso, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde muitas equipes compensam, né, uma falta de qualidade técnica com essa intensidade, com essa movimentação, com essa pressão. E aí ele começa a enxergar o jogo de uma nova forma, né? Um estilo de jogo Luiz Castro de proposição, né? Um estilo propositivo, só que um estilo veloz, um estilo mais dinâmico. Então o Botafogo muda sua postura, sobe um pouco mais as linhas, principalmente ali até aos 15 minutos do primeiro tempo. E aí tem uma queda de rendimento, sim, porque o Avaí sobe um pouquinho, melhora no jogo de 15 a 30 minutos. E aí depois dos 30 o Botafogo volta a ter o controle da partida e aí domina até o gol de falta do Kevin. Mas essa mudança de postura não foi necessariamente por conta das peças que estavam em campo. O Botafogo mudou uma postura que pode ser implementada com outros jogadores também. É algo que dá para ser trocado coletivamente, não individualmente. E aí a gente teve uma partida ruim do Oyama, a gente teve uma partida ruim do Tietê, mesmo nesse esquema de subir um pouco as linhas, né, de subir essa pressão e de acrescentar velocidade no jogo do Botafogo. Ou seja, onde eu quero chegar? O primeiro tempo do Botafogo a gente viu um Luiz Castro, a gente viu um time diferente das últimas rodadas. A gente viu um time muito mais veloz, um time com uma criação muito mais rápida. E com isso o Botafogo conseguiu chegar com facilidade até o gol do adversário. Claro, faltou o gol. O Botafogo esbarrou em duas grandes defesas do Douglas. O Botafogo esbarrou na própria falta de qualidade técnica também do seu ataque, né, da noite nada inspirada do Erisson. O Botafogo esbarrou numa recomposição até boa do Avaí de espaços em alguns momentos. Só que essa mudança, essa adaptação do Botafogo de adotar uma criação mais rápida, inclusive com o próprio Chay soltando a bola bem. O Chay fez um bom primeiro tempo. O Chay conseguindo dar essa dinâmica para o Botafogo. O próprio Vitor Sá usando a sua velocidade de raciocínio, a sua velocidade de execução, indo para cima do Kevin, conseguindo ganhar duelos em velocidade. O Botafogo mais veloz, eu não digo veloz no sentido de ter jogadores rápidos, eu digo no sentido de acelerar o jogo, com a capacidade de pensamento e de inteligência acompanhando a execução. O Botafogo conseguiu criar excelentes oportunidades. O Botafogo conseguia ter feito um gol se tivesse aproveitado melhor suas chances e construiu, na minha opinião, como nunca em outro primeiro tempo no brasileiro, né? O que é um sintoma interessante, o que é algo interessante porque não tem todas aquelas questões do segundo tempo, do Botafogo ir para a abafa, do Botafogo ir para a pressão. Então o Botafogo conseguiu fazer um primeiro tempo diferente dos outros. O Botafogo conseguiu imprimir velocidade e eu separei, né, inclusive esses principais momentos, esses principais lances
né, com um vídeo fazendo esse compilado e analisando os lances, e eu coloquei lá no Twitter, lá na conta do Tática Alvinegra do Twitter, porque a gente sabe que não pode colocar os vídeos com lances aqui por conta de direitos autorais e tudo mais. Então eu vou deixar o link na descrição para você ir lá para a página do Tática Alvinegra no Twitter e assistir esses vídeos em que o Botafogo aplica velocidade, aplica transição rápida, aplica construção rápida, sem ter aquela demora na troca de passes, aquele jogo mais lento, aquele estilo de proposição mais lento, e consegue chegar ao gol do Avaí com uma facilidade interessante e levando muito perigo ao adversário, coisa que a gente não tinha visto até agora nesse primeiro tempo dos jogos do time de Luiz Castro, né? Então, talvez seja aí um pouco que eu tenho tido de esperança em relação a esse jogo contra o Avaí, tenha sido esse primeiro tempo, e o próprio Luiz Castro bate bastante nessa tecla do primeiro tempo na coletiva de imprensa, e espero que ele finalmente tenha entendido que o futebol brasileiro tem uma diferença em comparação com muitos outros estilos de futebol praticados no mundo, e precisa de um jogo mais rápido, de um jogo mais intenso, de um jogo mais dinâmico. E espero que a gente consiga impor isso na partida contra o São Paulo, que o Botafogo tenha aprendido com os erros dos últimos jogos e conseguido, de fato, aplicar dentro de campo. O que faltou também no segundo tempo, que é o próximo assunto, muito por conta, né, do que eu vou falar da questão emocional, da questão psicológica. E aí no segundo tempo esbarramos, né, na falta da questão mental, que está muito abaixo também ainda. Nesse elenco do Botafogo, o próprio Castro não está conseguindo lidar. Ele até fala na entrevista, como eu trouxe aqui, né, a imagem dele no pós-jogo, que o Botafogo não tem conseguido ter esse domínio da dimensão psicológica do campo. O Botafogo sofre muito mentalmente quando toma um gol, ainda mais da maneira que foi naquele fim de primeiro tempo. E o Luiz Castro já falou um pouco disso em algumas coletivas, como o time precisa trabalhar melhor essa mentalidade. E aí, o segundo tempo foi um deserto de ideias, né? O próprio Luiz Castro errou muito nas substituições. A gente teve, né, erros individuais, técnicos, de nervosismo, né? O Botafogo sofreu bastante para acalmar os nervos, os ânimos para aquele segundo tempo e não conseguiu criar mais nada. Então, assim, de fato foi uma partida ruim, foi uma partida terrível, foi um segundo tempo muito ruim, em que o Botafogo realmente deixou o seu torcedor em estado de preocupação, assim como eu tô me sentindo nesse momento. Porém, eu ainda quero destacar como se dá para ter um mínimo de esperança de que o Luiz Castro talvez tenha entendido o futebol brasileiro, talvez tenha entendido o problema desse Botafogo dele, é um pouco o primeiro tempo. É saber que você precisa ter velocidade, ter uma dinâmica muito maior na criação, tanto você sendo propositivo quanto você sendo mais reativo. E o Luiz Castro não percebeu, não havia percebido isso ainda. Espero que esse jogo seja uma virada de chave, seja uma mudança para a próxima partida contra o São Paulo, que vai ser dificílima. É uma partida muito perigosa agora que o Botafogo está na zona de rebaixamento e precisa urgentemente sair dali, independente do elenco, independente, né, da forma de jogo. Tem que visar os 3 pontos, tem que visar o resultado e se tranquilizar novamente na tabela. Então, para mim, o Botafogo precisa aproveitar o que dá para tirar de positivo nesse primeiro tempo e tentar, né, aprender com os erros, coisa que o Luiz Castro tem tido muita dificuldade e precisa acordar de fato para colocar isso em prática. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Espero que tenha entendido o meu ponto, espero que tenha entendido no que o Botafogo precisa melhorar, como a gente vai melhorar e se o Luiz Castro vai finalmente acordar para esse comando do Botafogo para a sequência do campeonato. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, diga o que você faria, né, para tentar reverter esse resultado, para tentar reverter esse desempenho ruim do Botafogo nas partidas e tentar mudar essa situação do nosso glorioso e a gente conseguir voltar a subir na tabela. Muito obrigado, deixe seu like, apoie o canal, se inscreva e até a próxima. Fui!